Vamos para mais uma inicial, mais um estudo de caso, e hoje vamos falar de uma situação hipotética em que a empregada, uma bancária, está sofrendo a doença chamada de síndrome de burnout, em que ela encontra-se afastada do trabalho, sem perspectiva de retorno, e aí ela te procura para saber quais direitos trabalhistas ela pode pleitear em face do banco da instituição que ela desempenhava a sua atividade. Então, nós, enquanto advogados aqui da reclamante, vamos fazer um estudo da doença, vamos solicitar a documentação médica, vai lembrar que a gente já falou sobre os documentos necessários. Aqui é importante também que você faça um estudo prévio do tribunal, busque jurisprudências favoráveis e também doutrinas aplicáveis ao seu caso que podem te ajudar a fortalecer seus argumentos. Então, primeiro, antes de você começar a elaboração da inicial, é importante fazer essa varredura para que quando você sente para elaborar a sua inicial, você tenha os elementos necessários e ganhe tempo e consiga produzir, consiga elaborar a sua peça num tempo recorde, num tempo mais curto, tá? Então, nós vamos partir aqui para elaborar uma petição inicial do zero, tá? Lembrando do caso que eu compartilhei com vocês, então eu vou colocar aqui. Deixa eu colocar aqui em cima primeiro o caso, antes de iniciar. Caso funcionária do banco XXX que está afastada de suas atividades por tempo indeterminado, vítima da síndrome de burnout. Antes da gente começar a elaboração da nossa inicial, vamos lembrar, eu quero falar um pouquinho para vocês acerca dessa doença, caso vocês não tenham estudado, não conheçam. Em 2018, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, ela classificou a síndrome de burnout como uma doença relacionada ao quê? A problemas associados ao emprego e desemprego. Então, a partir dessa data, essa doença passou a ser enquadrada como uma doença relacionada ao trabalho, tá? A CID é a classificação internacional de doenças. Atualmente, só para vocês terem uma ideia, nós temos mais de 55 mil CIDs, tá? Ou seja, mais de 55 mil doenças catalogadas dentro da CID. Qual que é a CID da doença da síndrome de burnout? É a CID-11. E ela está dentro do tema que trata dos transtornos mentais, comportamentais e de neurodesenvolvimento, tá? Só que, embora ela tenha sido incluída como uma doença efetiva em 2018, desde 1953 já haviam estudos acerca dessa doença, tá? Num dos estudos mais conhecidos do caso da Miss Jones, onde trata da história de uma enfermeira psiquiátrica que estava desiludida com o seu trabalho. E na década de 60 houve uma outra publicação intitulada de A Burnout Case, não sei se a pronúncia é essa, mas que tratava de um caso em que um arquiteto abandonou sua profissão porque ele estava desiludido com ela.
Em 1974, o psicólogo Herbert, ele também fez uns estudos acerca da burnout e ele concluiu que tratava-se de um incêndio interno, decorrente do quê? De desgaste emocional, que desgastava o trabalho em si. A pessoa se sentia apagada, tanto é, melhor dizendo, que a terminologia da palavra burnout, em uma tradução livre e direta, significa o quê? B-U-R-N, queimar, out, fora, apagado, tá? Então, basicamente, essa que é a concepção do estudo da palavra burnout. A professora, então, Cristina Lasch, ela é uma autoridade mundial e especialista em burnout. Ela fala que a burnout é um fenômeno, a síndrome, é um fenômeno psicossocial que ocorre em resposta crônica aos estresses interpessoais decorrentes da atividade laborativa, uma vez que o ambiente de trabalho e a sua organização podem ser responsáveis por esse sofrimento e desgaste que acometem os trabalhadores. Um ponto interessante dessa professora, a doutora Cristina, é que ela separa em 3 dimensões ou 3 subescalas a burnout: exaustão emocional, despersonalização e a reduzida realização profissional. A exaustão emocional é quando o profissional ele sente esgotamento de energia. A despersonalização ocorre quando o profissional ele tem sentimentos negativos relacionados ao trabalho, tá? E a reduzida realização profissional é resultante do quê? Da baixa redução da eficácia profissional. Houve vários estudos internacionais, como eu já pontuei aqui para vocês, acerca dessa doença. Aqui no Brasil também nós tivemos estudos. Basicamente, eu posso citar aqui para vocês um estudo feito pelo ISMA-BR, que é International Stress, uma associação que, no ano de 2016, ela fez uma pesquisa dos profissionais da cidade de Porto Alegre e de São Paulo, e concluiu que 72% desses profissionais relataram que estavam frequentemente estressados e 32% deles apresentavam sintomas da síndrome de burnout. Tá? Desses 32% que apresentaram os sintomas da doença, 92% sentiam-se o quê? Incapacitados, praticavam o presenteísmo, 49% deles apresentavam quadros de depressão, 97% disseram sofrer exaustão das condições físicas e emocionais, e 91% apresentava sentimentos como desesperança, solidão, raiva, impaciência. Destas questões abordadas aqui, nós já vislumbramos que a burnout tem vários sintomas, vários sentimentos envolvidos, sendo que a depressão, que nós vamos falar na sessão da inicial acidentária com o tema depressão, mas a depressão pode entrar aqui como um sintoma da síndrome de burnout, tá? E quais são as categorias profissionais que mais ensejam aí esse adoecimento? Nós temos aí, de acordo com as pesquisas, quem atua no setor de segurança pública, motoristas de ônibus urbanos, controladores de voos, enfermeiros, médicos,
atendentes de telemarketing e também os bancários, que é o nosso caso aqui, tá? Como que a gente vai conseguir configurar, enquadrar a síndrome de burnout dentro do contexto de acidente de trabalho? A gente tem que lembrar que nós temos a lei de benefícios, que nós vamos mencionar aqui na nossa inicial, que vem falar para nós que vai ser enquadrado como doença do trabalho, né? Lá no artigo 19, tudo que for ocasionado a serviço da empresa ou do empregador, que causa o quê? Uma lesão corporal, perturbação funcional, que cause morte ou perda da redução da capacidade laboral. E o artigo 20 vem falar para nós das doenças, da doença do trabalho e da doença profissional. Então, qual que vai ser o nosso trabalho aqui? O nosso trabalho vai ser enquadrar a doença, os aspectos da doença, os sintomas, com o trabalho, tá? E essa é a nossa grande dificuldade, porque é através do nexo de causalidade que a gente vai conseguir estabelecer o liame entre o trabalho e a doença e, consequentemente, obter a responsabilização da empresa em relação à doença sofrida pela pessoa, né? Sofrida, no caso, pela nossa personagem de hoje aqui, tá? Antes do enquadramento da síndrome de burnout como uma doença, efetivamente, tendo uma classificação na lista internacional de doenças, nós tínhamos como enquadrá-la como doença ocupacional, porque nós tínhamos algumas leis, decretos, que falavam acerca das doenças, lembrando sempre que o rol estabelecido pela lei de benefício, nos artigos 19 e 20, é um rol exemplificativo, não taxativo. Nós temos o decreto 3.048, que os seus anexos trazem lá as patologias, os riscos ocupacionais, que já mostram para nós que são meramente elucidativos, tá? Nós temos, por exemplo, o decreto de 2007, o decreto 6.042, que era usado frequentemente para que enquadrássemos a síndrome de burnout como doença equiparada ao acidente de trabalho, capaz de afastar o trabalhador das suas atividades e fazer com que ele pudesse perceber aí, obter a concessão do auxílio doença previdenciário, tá? E era utilizado como fundamento em alguns julgados, se vocês forem observar e buscar no TST. Considerando, então, essa necessidade de comprovação do nexo de causalidade, nós temos que levar em conta, como eu disse para vocês, os sintomas, tá? Então, ao trabalhador incumbe o ônus de quê? De provar que aquela doença foi ocasionada pelas condições do trabalho, tá? E aí nós vamos ter que fazer o quê, gente? Vamos ter que fazer uma análise detalhada, tá? Completa de todas as atividades realizadas por aquele trabalhador, tá? Verificar todo o seu histórico ocupacional e também a descrição do meio ambiente de trabalho para que a gente possa enquadrar aqui como uma patologia ocupacional. Isso faz com que torne-se muito difícil de haver essa comprovação desse liame, né, dessa relação de causa e efeito entre o trabalho e o adoecimento, tá? E aí a gente, como profissional aqui, a gente vai ter que se amparar dentro da narrativa do nosso cliente, dentro do que ele for nos mencionar, e colocar a nossa o nosso exame, a nossa análise aí, sob a perspectiva do perito judicial, que vai analisar o nosso caso concreto, bem como do juiz que vai julgar. Lembrando que nós vamos ter que ter provas aí do quê? Das atividades realizadas. Nós vamos ter que provar essas atividades.
Então, isso dificulta um pouco para nós a prova, mas a gente tem que ter em mente que vamos precisar de quê? Vamos precisar de testemunhas, tá? As testemunhas são indispensáveis aqui para provar que o ambiente de trabalho foi responsável pela doença, foi responsável aqui pelo adoecimento, por essa patologia que nós estamos tratando aqui, tá? Então, lembrar do histórico, das atividades desempenhadas, dos atestados médicos obtidos, principalmente daqueles que constam aí a síndrome de burnout, orientar o cliente a buscar laudos médicos periciais para validar, para dar validade às suas afirmações, trazendo aí, se for o caso, assistente técnico, que é o que eu recomendo para esses casos, tá? Então, a gente vai ter que partir para essas questões aí, utilizando essas premissas aqui. Feita, então, toda essa abordagem inicial aqui, vamos partir para a nossa petição. Nós vamos ter aqui, ao juízo de uma das varas federais do trabalho, de São Paulo ou da cidade onde essa bancária tiver, vamos deixar XXX, porque nós não sabemos de onde que é. O problema que nos foi passado não nos traz esse detalhe. Vamos ter aqui, se é um acidente de trabalho por equiparação, então nós vamos poder mencionar aquela recomendação, né, que vocês já conhecem, que é da prioridade de tramitação, tá? Recomendação conjunta número 1 da GP, de 3 de maio de 2011. E aí nós vamos partir para a qualificação da nossa cliente, tá? Nesse caso, vale lembrar que nós vamos ter aí que utilizar como base tanto a nossa CLT quanto o CPC, que trazem aí os elementos, né, como nome completo, estado civil, nacionalidade, profissão, os dados documentais, RG, CPF, CTPS, NIS ou PIS, NIT ou PIS, o nome da genitora, data de nascimento, endereço completo, endereço de e-mail, lembrando sempre que endereço de e-mail a CLT não exige, mas o CPC trouxe essa questão, e como tudo hoje é digital, a gente pode optar na hora do ajuizamento da ação para o juízo 100% digital, que é o que eu tenho feito, e aí tudo vai se operacionalizar dentro da seara digital. Nesse caso aqui, nós vamos ter uma ação trabalhista em rito ordinário, porque certamente o valor dessa causa aqui vai sobrepujar os 40 salários mínimos, né? E aí vamos ter, então, o banco, que vai ser a instituição ré, e nós vamos ter que colocar os dados dele aqui, né? Os dados. Vamos iniciar nossa petição trazendo as preliminares. Nós temos o tema em apreço, que diz respeito ao acidente de trabalho, nós já falamos aqui da recomendação, então a gente pode ressaltar aqui novamente na preliminar, tá? Considerando o tema específico, a gente vai mencionar o que eu falei anteriormente acerca da natureza da doença, né? Que nós tivemos o enquadramento da síndrome de burnout como doença ocupacional. E aí eu falo, então, que a autora sofre da doença desde tal data, pego o primeiro atestado em que se diagnosticou a patologia, e explico aqui que agora o CID-11, que não é mais CID-10, estabelece que a síndrome de burnout é um fenômeno ocupacional. E, inclusive, mudou a própria CID da doença, que agora não é mais E73, mas sim QD85. Depois eu vou até mostrar para vocês a nova forma de consultar a CID, que houve mudanças, desde esse ano já está vigente. Então é importante que a gente adeque nossas petições e também estruture a nossa argumentação baseando-se nas novidades que nós temos. E aí, então, eu peço a tramitação prioritária em decorrência dessa questão. Outra preliminar que muita gente acaba não mencionando, mas eu permaneço
mantendo diz respeito à comissão de conciliação prévia, porque em que pese o STF já tenha dito que ela não é requisito para que haja o ajuizamento de uma ação, eu acabo mantendo, tá? Só por questão mesmo de argumentação, não tem por que não deixar dois parágrafos, né? Então, eu acabo até citando aqui no âmbito do TRT2, tem essa súmula número 2, que diz que não é necessário ter a comissão de conciliação prévia para que depois haja uma ação, tá? Da gratuidade da justiça, eu também peço aqui a gratuidade, juntando, obviamente, a declaração de pobreza assinada pelo cliente, e destaco aqui a questão do julgamento da ação direta de constitucionalidade 5766, que declarou inconstitucional lá o parágrafo 4º do 791-A da CLT, garantindo, então, a gratuidade integral aos beneficiários. Então, se a cliente perder aqui, não vai ter que pagar os honorários sucumbenciais e nem periciais, tá? E aí eu vou passar um outro tópico que eu também menciono aqui, especialmente no âmbito da Justiça do Trabalho de São Paulo, diz respeito à competência territorial, porque nós temos 3 fóruns trabalhistas e nós temos uma norma interna que estabelece quais são os fóruns para cada respectiva jurisdição. Então, nós temos essa portaria, e aí, no próprio site do TRT da 2ª Região, tem lá consultar competência, quando você coloca o endereço da empresa, vai dar qual que é o fórum competente. Então, esse aqui é, no caso de grandes comarcas como São Paulo. Se no lugar que você estiver advogando for uma vara, uma cidade pequena, só tem um fórum trabalhista, não tem necessidade de trazer esta preliminar, tá? E aí nós vamos passar a falar os fatos e os direitos, tá? Explicar os motivos que vão ensejar as reparações. Vale lembrar que, nesse caso, nós estamos falando de uma situação em que há o quê? Há um contrato de trabalho ativo, ou seja, a pessoa não foi demitida, portanto, ela tem direito a nós não vamos pleitear estabilidade, nós não vamos pleitear aqui manutenção do convênio médico, dos benefícios das convenções coletivas, porque parte do pressuposto que ela está recebendo, tá? Então, por isso que eu coloquei ali na nomeação CCTO ativo, que significa contrato de trabalho ativo, para a gente poder já deixar isso em mente. Então, quais são os direitos que serão pleiteados aqui especificamente? Será relacionado aos danos morais e aos danos materiais, tá? Eu já vou deixar as argumentações destacadas para a gente poder verificar juntos aqui. Só... fazer aqui. O que se requer, eu vou trazer para frente aqui, ó. Como que a gente vai construir nossa narrativa? Lembrando, como eu disse, nós precisamos provar o nexo de causalidade entre o trabalho e a doença. Então, nós vamos trazer aqui os fundamentos do nosso caso, falando do contrato de trabalho, a reclamante foi admitida em tal data, na função X, na ocasião recebeu o salário Y, sua jornada de trabalho era de X a X, no caso nós estamos falando de uma bancária, então na agência tal, que fica a X quilômetros de sua residência, todos os fatos que você puder trazer que mostrem aí o esforço da pessoa, é importante que você mencione aqui, tá?
No curso do contrato de trabalho, mais precisamente na data X, que é a data do diagnóstico, que a gente já mencionou na preliminar lá, passou a sofrer sintomas de síndrome de burnout. E aqui nós vamos trazer os elementos fáticos que só vão poder ser incluídos de acordo com o caso concreto. E quais são os elementos fáticos que nós vamos abordar? Descrever quais os sintomas vivenciados pela requerente. Nós falamos de tristeza, falamos de angústia, falamos de a pessoa não estar satisfeita com o trabalho, então trazer todas essas questões. Descrever detalhadamente, ou seja, todos os detalhes das funções desempenhadas, tudo, desde quando ela entrava na agência, desde o horário X, o que ela tinha que fazer, item por item, então tarefa por tarefa, fazer essa descrição detalhada. Descrever também o ambiente de trabalho, as relações interpessoais, tudo que envolvia o ambiente de trabalho em si, tá? Descrever detalhadamente. E os sentimentos, ressaltar aqui mais uma vez os sentimentos vivenciados pela requerente, todos os sentimentos, como a gente já falou. Nesse caso aqui, nós suponhamos que houve a emissão da CAT, mas pode ser que não tenha havido, e se não tiver havido, vai constar. Não foi emitida a CAT ou foi emitida. Aqui a gente vai explicar também, falar se a reclamante foi encaminhada para tratamento, e aí vamos explicar qual é o tratamento, falar as datas das consultas, quem foi o médico responsável, qual foi o diagnóstico empregado naquele exame, tá? Então, fazer item por item, listar aqui cada um dos atestados médicos que você vai juntar. Se ficou afastado pelo INSS, também contar aqui quantos afastamentos teve, quais foram os números do benefício, se o INSS deu direito à prorrogação, se ele negou, se houve alguma ação previdenciária. E aí, se houve ação previdenciária e o julgamento foi favorável, trazer também aqui para corroborar com a fundamentação, tá? Lembrando que se a concessão do auxílio, melhor dizendo, auxílio-doença for de origem do trabalho, o benefício será B91, então, que traz indícios aí que a doença é ocupacional, e também mencionar que a utilização do laudo emprestado, se foi no âmbito administrativo, entrar no meu INSS, tem lá os documentos daquele benefício e você consegue baixar o laudo, tá? E se foi judicialmente, apostar o laudo também, trazer essa questão do laudo e pedir para que ele também seja usado como prova emprestada, tá? Colocar aqui a fundamentação do laudo, porque aí vai beneficiar, aqui serve de mais uma prova do direito da cliente. Feitas essas explicações, já deixa evidenciada aqui qual era a função, quais eram os aspectos em que ensejaram o adoecimento. A gente vai falar do acidente de trabalho especificamente, falando das questões legais que envolvem a doença em si. Aqui eu ressalto mais uma vez o diagnóstico, tá? Mostrando aqui que houve um especialista que diagnosticou a patologia, então eu coloco aqui, eu posso até citar o diagnóstico ou printar o atestado e colar aqui para reforçar as argumentações e facilitar a vida do julgador quando for ler nossa petição. É importante aqui eu fazer um link do que eu disse nos fatos ocorridos no contrato com os requisitos que ensejam o adoecimento pela síndrome de burnout. Sentimentos de esgotamento ou exaustão de energia, né? Em que momentos, como se dava isso, eu vou relatar aqui a presença desses sentimentos. Aumento da distância mental do trabalho ou sentimento de negativismo ou cinismo em relação ao trabalho. Se havia essas questões, eu mencionar aqui quais os fatos que remetem a esse sentimento, esse acontecimento, e a sensação de ineficácia e de falta de realização, se ela se sentia assim, em que situação isso se dava. É importante mencionar que esse rol aqui não é taxativo, então pode ser que só tenha um desses elementos, ou pode ser que tenha os três, e aí eu vou listar cada um deles. Aqui eu trago
informação histórica, que eu já mencionei no início, sobre a OMS, que trouxe a CID-11, classificando aí a síndrome de burnout como uma doença ocupacional. E aqui eu trago a descrição que a CID-11 traz aqui com relação a essa doença, tá? E aí vocês podem observar que eu pego as 3 dimensões aqui e eu coloco ali, antes de eu citar aqui o que a CID-11 já fala, eu já explico para o juiz que a cliente sofre dessas questões. E aí eu vou trazer essa argumentação e eu trago doutrinas relacionadas a esse tema. Essas doutrinas eu já mencionei no início da aula, que explica melhor essa condição e que são doutrinas utilizadas na jurisprudência. Se vocês forem pesquisar, especialmente no âmbito do TST, ele traz lá a doutrina da Cristina Maslach como uma doutrina especializada desta temática. E aí eu trago outras doutrinas aqui também, explicando os sentimentos, até para facilitar a interpretação, né, do julgador, quais são os sentimentos que uma pessoa que tem síndrome de burnout sofre. Aqui o doutor Tiago traz, que é o sentimento de desesperança, solidão, depressão, raiva, impaciência, irritabilidade, tensão, diminuição de empatia, aumento da suscetibilidade de doenças, cefaleias, náuseas, tensão muscular, dor lombar, distúrbios de sono, distanciamento afetivo, alienação em relação aos outros. Então, isso aqui serve até de parâmetro para a minha narrativa, para eu identificar quais sentimentos, quais situações que se encaixam no meu caso concreto. E depois eu venho já iniciando a fundamentação jurídica, especificamente no âmbito das doenças ocupacionais, trazendo a lei de benefício, que explica o que é acidente de trabalho. Eu trago aqui também o decreto que eu menciono para vocês, que é o 3.048, que é o decreto regulamentador, que explica lá o rol de doenças relacionadas ao trabalho e os seus fatores de risco, e ele estabelece a síndrome de burnout, tá? Dentro dos transtornos mentais de comportamento com o trabalho. Eu também trago outros regulamentos, como a portaria 1.339, que vem falar dos transtornos mentais de comportamento, estabelecendo aqui as CIDs para o ritmo de trabalho penoso, de atividades físicas e mentais relacionadas ao trabalho, e o decreto 6.042, que eu mencionei para vocês, que também já trazia aí a fundamentação que era usada para encaixar a síndrome de burnout como uma doença ocupacional. Tá? Aqui eu venho falar da previsão da lei de benefícios, que fala acerca da doença por equiparação, né? A doença profissional ou doença do trabalho, porque nós vamos ter aqui, gente, uma questão que a gente vai ter que provar o nexo, né? Quando nós temos um nexo presumido, não precisa provar como a doença profissional, mas doença do trabalho, que é o que se encaixa aqui, a síndrome de burnout, a gente vai ter que provar, tá? E aqui eu trago, então, a fundamentação, explico aqui qual que era o papel da empresa enquanto a previsão na CLT do 157, e mostra aqui para o juiz que a empresa não cumpriu com esse papel de cumprir as normas de segurança do trabalho, de tomar precauções para evitar esse tipo de doença, de acidente. E trago, na sequência, fundamentações para reforçar a minha tese de responsabilização da empresa no que tange ao que prevê a nossa Constituição Federal. E aí eu faço uma relação de artigos aqui, do artigo 200, artigo 5º, artigo 6º, que vem tratar, aqui no caso dos artigos 5º, 6º, ele vem falar especificamente dos direitos individuais, né, e sociais, e continua a sequência tratando aqui do que seria o papel da empresa no que tange aqui à ordem econômica, no 170, inciso 6, da nossa Constituição Federal,
que diz respeito ao meio ambiente de trabalho, tá? E aqui eu venho estabelecer algumas outras premissas, como doutrinas, como eu falei para vocês, que é importante que traga essas doutrinas para reforçar os seus argumentos, né? Especialmente essas doutrinas aqui do Canutilho e do Celso Antônio Bandeira de Mello, que eu gosto bastante, diz respeito às normas e aos princípios, e eu sempre gosto de trazer. E eu venho falar da responsabilização que o empregador tem com relação à ocorrência de acidente de trabalho, que encontra previsão constitucional aqui no artigo 7º, no inciso 28 da Constituição. Nós temos ainda outras regras, como essa aqui que eu menciono da Portaria 3.214, que também traz uma obrigação das empresas de estar atenta a esse tipo de questão e adotar procedimentos para evitar o adoecimento, acidentes do trabalho. Você pode usar a argumentação, começando da Constituição, seguindo a pirâmide de Kelsen, que é o que é mais recomendado, mas aqui, diante da minha narrativa, eu acabo andando, né? Eu vou na Constituição, depois eu volto aqui nas normas que são infraconstitucionais, mas sempre trazendo, porque eu quero reforçar pontos específicos. E aí nós vamos pegar a fundamentação especial da Constituição, do artigo 7º, inciso 22, que vem falar a redução dos riscos iminentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança, que é o que não ocorreu no caso em tela, porque houve o adoecimento. A incapacidade que acomete a reclamante demonstrou injustificável falha e negligência nas condições de segurança dos empregados, com omissão de cautelas que poderiam evitar as trágicas consequências ocorridas. Incumbir a reclamada de propiciar aspectos ergonômicos que implicassem numa redução e até mesmo na eliminação de possibilidade de lesão, como ocorreu com a obreira. Assim, estão plenamente caracterizados o nexo causal e a falha no procedimento da empresa para evitar o acidente de trabalho que incapacitou a reclamante. E aí eu trago que aspectos cíveis do contrato de trabalho e também os artigos específicos, como o 186, que vem falar da responsabilidade, né, aquele que por ação ou omissão voluntária causar dano a outrem vai ter que responder, né, vai ter que ser responsabilizado, comete ato ilícito. Temos jurisprudências dos tribunais superiores do STF, que vem falar que do direito a pleitear indenização acidentária e da presunção de culpa. E aí eu fecho toda essa argumentação jurídica com a jurisprudência. E eu separei alguns julgados do tema para eu poder usar aqui dentro do meu texto, dentro da minha argumentação. Deixa eu pegar a jurisprudência que eu tinha separado. E aqui nós temos alguns casos concretos de pessoas de burnout, e aí eu vou pegar essas jurisprudências que eu já tinha separado e colocar aqui como fundamentação uma conclusão lógica dos meus argumentos, né? São casos concretos que houve julgamento e houve o reconhecimento da natureza ocupacional. E a última jurisprudência especificamente é de uma bancária que se amolda ao caso que estamos tratando. Então, quanto mais similaridade tiver o caso que você está tratando com a jurisprudência, mais fundamentado aí, mais amparado vai estar seu pedido. Aí nós vamos entrar, então, já falei do acidente de trabalho,
a fundamentação jurídica, os pedidos que eu vou fazer. Como eu disse para vocês, o contrato de trabalho está ativo, então não tenho aqui no que falar nos direitos, a não ser que tenha sido suspenso o plano de saúde, aí eu vou pedir restabelecimento aí, os benefícios da categoria, como cesta básica, se tiver previsão lá que tem que ser mantido. A complementação do auxílio-doença, muitas vezes há essa previsão, então se o auxílio-doença acabou sendo tipo R$2.000, só que lá a complementação, o salário dela era de 5.000, então a empresa tem que complementar. Então, se tiver essas questões, eu vou pedir. No nosso caso aqui, basicamente serão os dois pedidos, que é a pensão, que é os danos materiais, e os danos morais. Na pensão, a gente traz aqui a fundamentação, reforçando a responsabilização da empresa e trazendo os artigos do Código Civil que vem nos dizer do direito a essa reparação, especificamente o 950, vem falar se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer seu ofício ou profissão ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas de tratamento, lucros cessantes até o fim da convalência, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou ou da depreciação que sofreu, ou seja, que é o fundamento jurídico para o pedido do pensionamento. E aí, aqui eu trago os artigos, mais uma vez, que ressaltam aqui, 389, 402, e eu vou estabelecer os parâmetros temporais para a fixação dessa pensão. Então, desde a data do acidente, ou seja, desde o dia em que a pessoa foi diagnosticada, no nosso caso aqui, eu vou pedir desde essa data, tá? De acordo com a remuneração, que deveria ser aferida pela reclamante, com base no piso mensal da categoria, que deve ser corrigida sempre que houver um reajuste, tá? Que é importante. E uma outra questão de grande importância é a gente consultar a tábua de mortalidade, que anualmente há uma modificação. Nós temos a tábua completa de 2020 apenas, e ela traz lá que a expectativa de vida para mulheres é de 80 anos. Então, eu vou pedir até os 80 anos, e vou estabelecer aqui qual que é o valor que eu quero de pensão. No nosso caso, como a síndrome de burnout, ela acaba tirando a total capacidade de trabalho, então eu vou pedir 100% do salário, tá? Então, eu vou calcular, ela tem 40 anos, então para 80 faltam 40, então eu vou calcular 40 anos do salário dela e vou pedir a título de pensão. Nos danos morais, eu também faço as minhas argumentações jurídicas, fundamentando lá desde a Constituição Federal, no artigo 5º, que vem trazer para nós o direito, o artigo 5º, incisos 5 e 10, do Código Civil, explico um pouquinho, trago alguma jurisprudência, e aqui eu vou pedir um parâmetro, eu posso fixar, nós temos a reforma trabalhista que trouxe o tabelamento dos danos morais, que ainda não foi sacramentado pelo STF, se é válido ou não. A tendência é que não seja, mediante aí as decisões que nós já tivemos do STF quando foi submetida essa matéria em outras searas. Então, aqui eu acabo pedindo algum valor relacionado, sempre levando em conta ao salário da pessoa, o salário mínimo. Nesse caso, vamos manter aqui 80 vezes do salário mínimo, que faz o valor de X mil reais. E aí, esses dois pedidos, como eu falei, são os pedidos principais. Aí a gente vai pedir a correção monetária, levar em conta que o STF já decidiu que a TR não pode ser usada aí para fins de cálculo, né, para fins de correção. Vou pedir também meus honorários advocatícios, né, mesmo que sejam fixados em 10%, como a CLT traz, eu sempre peço 15%. E os recolhimentos fiscais, como aqui nós estamos pedindo indenizações, nós não vamos ter que falar aqui em recolhimentos, então são isentos, pelo menos por parte da reclamante. E nos pedidos eu vou pedir o quê? O reconhecimento do acidente, as indenizações, vou pedir também as perícias, né? Que qual é a prova principal que eu vou precisar aqui? A prova pericial, né? Então,
eu até destaco e estabeleço o valor da condenação. Tá? O valor da condenação, o valor da inicial, melhor dizendo. Deixa eu consultar aqui o novo link de acesso do Cadastro Internacional de Doenças, porque nós tivemos essa alteração recente, né, por conta dessa nova CID, a CID 11, e aí nós vamos ter aqui uma pesquisa específica, que ela inclusive está em inglês ainda, não há tradução, porque se a gente for consultar alguns sites que trazem para nós as CIDs, elas estão desatualizadas, e inclusive eles não estão carregando, eu até pesquisei antes de entrar aqui, e não estão carregando. Então, nós vamos para esse site aqui, que é um site internacional, vou deixar o link para que você possa consultar, e a gente vai pesquisar as doenças aqui. Geralmente, o Google, aqui em cima, você pode pedir para traduzir para o português, e aí vai ficar traduzido, né? Cadê aqui que eu não estou conseguindo enxergar? Não foi possível traduzir, tudo bem. A gente vai em Coditou aqui, português. E aí eu vou pesquisar. E aqui ele vai me trazer, ó, ele já traz traduzido aqui, burnout, que significa esgotamento. E aí eu vou em detalhes, ele vai explicar para mim o que significa, que eu já coloquei esta descrição na minha petição. E ele traz aqui qual que é a CID é QD85, tá? Então, agora nós temos essa nova ferramenta de consulta da CID, que houve essas mudanças aí, e estão já vigendo desde janeiro desse ano. Então, era isso que eu tinha para compartilhar relacionada a essa ação que trata de burnout. Na próxima, nós falaremos da depressão especificamente.